Oi. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, e em especial da palestrante Kelly, que vai falar para a gente um pouco hoje sobre o futuro da matriz energética brasileira. Antes da gente dar início para a apresentação, eu gostaria só de reforçar algumas orientações a respeito da certificação. Foi gerado um link para inscrição nessa palestra, então é muito importante que todos vocês façam a inscrição nesse link para que recebam o certificado, né, nos próximos dias. Tá certo? Bom, a palestrante Kelly, só um momento.
A palestrante Kelly possui graduação em Engenharia Elétrica pelo Instituto Educacional Santo Agostinho, tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em transmissão de energia elétrica e distribuição de energia elétrica. Atua na CEMIG há 20 anos e atualmente é docente na Unifip-MOC. Tá certo? Podemos começar, Kelly? Então, bom, boa palestra para você e para vocês, né? Obrigada. Pessoal, boa noite. Inicialmente, eu quero agradecê-los mais uma vez pelo convite. Eu tive aqui no mês de maio para falar desse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, inclusive, e novamente surgiu o convite, né? A professora Lívia me convidou para falar novamente sobre esse tema. Então, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Vai ser um bate-papo, é uma conversa mesmo, tá? Sem essas formalidades todas. Como que vai ser? Perguntas no final? Então, no final, a gente faz a rodada de perguntas e dúvidas, né? Caso vocês queiram discutir algum assunto mais específico. Mas quero agradecê-los mais uma vez pelo convite. Tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre o futuro da matriz energética brasileira. A gente vai falar sobre algumas experiências, sobre o histórico do setor, sobre as tendências, né, atualmente, principalmente aqui na região nossa, que está muito voltada para essa questão do solar fotovoltaico, né, tem sido muito explorado. Então, a gente vai discutir algumas questões e falar de algumas experiências, inclusive em outros países, fazendo um paralelo com o nosso. Tá? Bom, primeiro, eu gosto sempre de colocar essa pergunta aqui para a gente pensar um pouquinho, né, sobre o que é energia elétrica. O que é energia propriamente? Alguém se habilita? Alguém gostaria de responder a questão mais técnica, mesmo desse conceito de energia? O que é energia? Pode passar, Paulo. O que é energia? Bom, então, nós temos, na verdade, várias formas de energia, né? E acontecem, normalmente, as transformações de uma forma de energia em outra. Na geração, a gente vai ver que está muito presente, né, nesse processo a transformação de formas de energia em energia elétrica, que vai ser o foco aqui mais para frente. Então, nós temos a elástica, potencial, cinética, química, elétrica, térmica. Né? Então, o tempo todo a gente vai fazer transformação de elétrica em térmica, elétrica em luminosa, mecânica em elétrica. São transformações que ocorrem e que a gente aproveita para diversas formas, né? Eu diria assim. Então, ali, só para exemplificar, nós temos um caso, né, de uma hidrelétrica, onde nós temos ali um reservatório, barramento, ou chamar de barragem, né, podemos dizer assim, um duto forçado, gerador, acoplado ali a uma turbina, e depois saída, já a água, depois de passar por essa máquina. Né? Então, temos ali, primeiro, energia cinética, potencial primeiro, ali na barragem, né? Energia potencial. Quando nós canalizamos ali por esse duto forçado, nós temos, nesse caso, energia cinética. Depois, mecânica, né, tocando a turbina, acoplada a esse gerador, essa unidade geradora, convertendo em elétrica e, por fim, saída no curso do rio. Né. Então, o tempo todo ali a gente vai ter transformações de formas de energia. Passe, por favor. Fontes primárias, né? Primárias são aquelas disponíveis, tais como encontramos na natureza, né? Sem passar por um processo de conversão. Combustíveis fósseis, elementos radioativos, urânio, por exemplo, na utilização do processo, o césio, no processo das nucleares, né, por exemplo, vento, radiação solar, biomassa, geotérmicas e o próprio oceano para as ondas elétricas.
Como renovável, é aquela obtida de fontes naturais e que são capazes de se regenerar. É aquela história do nunca e do sempre, né? As renováveis é aquela que, se você extrair da natureza com equilíbrio, né, e devolvendo para a natureza aquilo que você retira, vai passar por um processo de renovação e a gente vai ter sempre disponível. Essas são as renováveis. Petróleo, carvão, gás natural, não renovável, né? A não renovável é aquela que demora milhares e milhares de anos para você conseguir obter essa fonte aí, de energia. Então, ali, a renovável, como eu falei, são aquelas capazes de se regenerar. As não renováveis demoram um ciclo, né, um ciclo muito maior, e esgotáveis. E as renováveis, não, desde que você extraia da natureza aquilo com equilíbrio, né, e que você consiga regenerar, esse processo vai ser um processo contínuo. Então, temos ali energia da biomassa, hidráulica, solar, eólica, né, são exemplos aí de renováveis. Eu gosto de usar esse texto aqui, que fala sobre a energia ainda, em que o Linneu Bellico dos Reis escreveu esse livro. É uma pessoa do nosso segmento, né, da área de elétrica, e ele tem vários livros escritos, inclusive na parte ambiental, né, para mim é uma referência, até indico, né, consultar essa literatura. E ele diz ali que a multiplicidade de aplicações e a comodidade da sua utilização tornaram-na um recurso essencial à sobrevivência humana e um insumo essencial à sociedade, indispensável ao desenvolvimento socioeconômico de uma nação. Então, esse conceito é um conceito bem completo, e aí, se a gente parar para pensar, quem se imagina hoje sem energia elétrica? Quem se imagina sem a possibilidade de utilizar um computador, chuveiro, enfim, as cargas que normalmente a gente utiliza e que dependem, né, de energia elétrica? Quem conseguiu imaginar já um processo industrial em desenvolvimento que não tenha energia elétrica disponível? Então, a energia elétrica ela é estratégica, né, inclusive para o desenvolvimento de um país. Se a gente pegar, já que aqui a discussão é futuro da matriz energética, a gente vai ver que a falta de energia elétrica em alguns momentos no nosso país, de certa forma, travou o desenvolvimento em algum momento, né? E agora, eu acho que esse conceito é um conceito muito importante, e eu diria que o conceito mais completo, que é do Linneu Bellico dos Reis. Bom, então, vamos diferenciar o que é matriz energética e matriz elétrica, né? A matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponível. Independentemente, né, aqui, nesse caso, nesse pacote entra a elétrica, mas outras fontes mais. Combustíveis para a movimentação de veículos, né, outras formas que não somente a energia elétrica, é o que compõe a nossa matriz energética, que é diferente de matriz elétrica. Já a elétrica são as fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. Então, o foco nosso aqui vai ser a discussão sobre o futuro da matriz elétrica. Né? Elétrica. Sim. Pode seguir, por favor. Bom, antes de entrar nessa parte aqui, eu queria falar um pouco sobre a história do setor elétrico nacional, para a gente entender, daqui para frente, essas transformações, as mudanças pelas quais o setor passou. Então, o processo de geração ele foi consolidado entre 1889 a 1930. Tá? Nessa época, foi implementada a primeira usina hidrelétrica, de 800 quilowatts somente, na região de Juiz de Fora, para atender a uma demanda de um industriário chamado Bernardo Mascarenhas, que veio com capital estrangeiro para montar indústrias aqui no país, né? As primeiras, inclusive, porque nessa época era um ciclo cafeeiro, né? Então,
começou ali o processo de industrialização e esse processo de implantação do nosso parque gerador. Então, nesse período, ele montou essa usina, foi aqui na região de Juiz de Fora, a primeira foi em Minas Gerais, lá em 1889. Entre 1889 e 1930, foi um período marcado por muita intervenção estrangeira, a tarifação ela acontecia de forma desregulada, né, vamos dizer assim. Eles vendiam o excedente, naquela época, a iluminação pública, por exemplo, era suprida a gás. E aí eles começaram a vender o excedente para essa finalidade, né? Aquilo que eles produziam e que não utilizavam para a sua planta industrial, começaram a vender, a comercializar. E aí começaram a vender muito, muito na moeda corrente do país deles, né, dos estrangeiros. E aí a população ela começou a clamar por intervenção estatal. Então, no final, aí, em 1930, as tarifas elas eram altíssimas, né? Então, o Estado resolveu intervir. E, em 1930 a 1950, vem a intervenção do Estado, que agora toma o domínio aí do setor elétrico, fazendo uma regulação nesse período, definindo, por exemplo, o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, lá em 1939, em 1934, a Carta das Águas, que dava o direito de explorar o bem público, que era a água, para gerar energia ao nativo, né, prioritariamente ao brasileiro. Então, algumas mudanças aconteceram nesse período, e o que ficou marcado foi uma intervenção do Estado. Então, vejam bem, primeiro, capital estrangeiro, de 1930 a 1950, Estado. No período de 1950 a 1980, mais ou menos, a terceira fase, aí a gente vê o surgimento de grandes empresas nesse período, né? CEMIG, RGE no Rio Grande do Sul, Furnas, Eletronuclear na década de 70. Que mais? O consórcio Brasil e Paraguai foi nesse período também, na década de 70, exatamente 1970, que é a maior usina nossa aqui, Itaipu, né, maior, digo, em volume de geração, não em capacidade instalada, que tem outra maior, como Belo Monte hoje, né, 22,5 giga, lá 14. Então, nesse período, surgiu, né, tem aí também a presença de capital estrangeiro para financiamento desses grandes empreendimentos, e a regulação apareceu também nesse período, com tarifação única para todo o país. Então, nesse caso, ainda intervenção estatal. Entre 1980 e 96, quarta fase, aí a gente já vê uma fase de recessão, né, e vê, nesse período, inflação alta, setor elétrico também em desgaste, né, precisando colocar novos investimentos, o que daria aí um prenúncio de um apagão que a gente percebe lá no ano de 2002, 2001, 2002. Então, eu vim contando essa história toda para a gente entender esse momento que a gente está chegando, né. Então, de 80 a 96, 1980 a 96, foi um período de muita crise no setor elétrico nacional. Então, em 96, necessidade de reestruturação. Aí, em 96, surgiu, né, a possibilidade de venda de energia via ambiente livre. Então, as indústrias, nesse período, poderiam comprar de concessionárias que não estivessem propriamente na sua área de concessão, né. Coteminas comprava, por exemplo, lá em Goiás, Porto Estrela, por exemplo. Então, em 96, surge o início aí de uma reestruturação. Em 2004, essa reestruturação ela acontece definitivamente com a implantação e criação de alguns órgãos, como a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a EPE, a ONS, que aproveitou a estrutura lá do Grupo Eletrobras, do GECOI, do Grupo Eletrobras, que foi criado lá na década de 70, trouxe para cá agora a ONS. Conselho Nacional de Política Energética, Conselho Nacional Comitê Nacional de Monitoramento do Setor Elétrico. Então,
Esses órgãos eles surgiram aí nesse período de reestruturação, lá em 2004, né, todos eles, finalmente em 2004, uns antes, já na primeira fase, em 96, mas essa estrutura começou a rodar assim. Aconteceu um processo de desverticalização, porque antes era como? Tarifa única, quem gerava, transmitia e distribuía. Nesse período, não. Nesse período, especificamente em 2005, aconteceu essa segmentação dos processos, né? Então, vou falar da CEMIG aqui, que está na nossa região. Naquele momento, foi dividido em CEMIG geração, transmissão, CEMIG distribuição e a criação de comercialização de energia. E a forma de comercializar também mudou, né? Anteriormente, quem gerava, transmitia e distribuía. E aí, nesse momento, agora, as distribuidoras elas começam a comprar lá num pool de energia, numa venda que aconteceria por leilão, né? As geradoras vão jogar no pool e a distribuidora vai comprar aquele que ofereceu o menor preço, que não necessariamente vai ser a sua geradora. Então, eu contei essa historinha toda, desde o início, lá, para a gente ver agora e contextualizar o momento que a gente vai viver daqui para frente. Tá? Pode passar, por favor? Então, ali, só para mostrar a matriz energética mundial, para a gente fazer algumas comparações. Então, tem carvão ali, 27%, carvão mineral, petróleo derivados, 31%, 2% ali representa eólica e solar, né, 2%. São dados aí que eu tirei da EPE ou ANEEL, tá? A hidráulica ali, 2,6%, nuclear 5%, enfim. Mas ali a gente vê uma presença forte de não renováveis, né, fontes não renováveis. Pode passar, por favor. Apesar do consumo de fontes não renováveis ser maior que o de renováveis, usamos mais as renováveis. Aqui no Brasil, usamos mais as renováveis. Pode passar aí, por favor. Mais um. Ali a EPE é a nossa fonte, é um dado aqui de 2022, um dado bem recente. E quando a gente olha ali a matriz energética nacional, como eu falei lá no início, energética é diferente de elétrica. Aqui nós estamos colocando todas as fontes e não somente aquelas utilizadas para geração de elétrica. Tá? Então, nós temos ali presença de petróleo derivados, 33%, derivado de cana-de-açúcar, gás natural, hidráulica, várias, né, mas mais renovável que o resto do mundo, considerando que ali a gente utiliza 48,3% de renováveis. Pode seguir, por favor. Ali, só para fazer uma comparação, Brasil e mundo, né? Se a gente comparar ali, o mundo utiliza 86% de fontes não renováveis e o Brasil cerca lá de 54%. Então, mais uma vez, fazendo essa comparação, nós utilizamos mais renováveis do que não renováveis, comparando com o resto do mundo. Então, a matriz elétrica mundial, agora falando só da elétrica especificamente, até aqui a gente falou da energética, a elétrica mundial ela também utiliza combustíveis fósseis, né, não renováveis. Ali a gente vê carvão, gás natural, a nuclear, a hidráulica 16% somente. Então, esses números aí nos dão um panorama de que as não renováveis elas ainda prevalecem aqui para o resto do mundo. Por favor. Já a brasileira é tida como uma matriz elétrica renovável. Tá. Então, ali, hoje, dados agora mais recentes, nós temos um número ali de 65% de hidrelétrica. Aí eu contei nessa história que eu falei sobre o setor elétrico nacional, que ali entre 80 e 96 nós tivemos uma série de problemas, né, com relação a suprimento de energia. E nesse período,
desencadeou um apagão, um período de racionamento que nós vivemos em 2001 e 2002. Naquele período, a quantidade de hidrelétricas, ou o percentual de hidrelétricas, era cerca de 89%, quase 90% do nosso parque gerador. E aí, naquele momento, com crise, né, um prenúncio aí de apagão, foi necessário disparar processos em que a gente fizesse a construção rapidamente de novas fontes de energia, né, de injeção de energia elétrica para o sistema elétrico de potência. E grandes empreendimentos, considerando que a gente tem um alto potencial hidráulico, eles não seriam possíveis num curto espaço de tempo, porque para construir uma usina dessa aí é cerca de entre 3 a 5 anos fazendo rapidamente o processo. Então, você não conseguiria suprir. Aí, naquele momento, foi utilizado as termoelétricas, e esse percentual ali, ó, ele caiu para 65%, vem caindo, né, ao longo aí dos anos, mas as termoelétricas elas cresceram, chegando a um percentual aí de cerca de 28%. Aí, totalizando hidrelétrica e termoelétrica, a gente passava dos 90%, e surgiu o conceito, nesse período, aí, de que a nossa matriz ela é predominantemente hidrotérmica, em razão disso. Então, naquele período em que a gente precisou fazer injeção de novas fontes no sistema, usou-se muito da termoelétrica em razão disso. Projetos de termoelétrica, processos de construção de termoelétrica são mais rápidos. 6 meses você implanta uma unidade geradora dessa, e mais próxima do centro de consumo. Característica das hidrelétricas é que elas ficam distantes do centro de consumo. Então, nesse caso, era uma fonte extremamente viável naquele momento, né, num momento de crise, né, num momento de apagão, e, por isso, as termoelétricas elas cresceram bastante naquele período. Ali, só para ter um panorama, agora, nós temos hidráulica 65,2%, eólica 8,8%, solar 1,7%, né, solar ainda tem um número pequeno, né, pequeno ainda. Derivados de petróleo, né, temos ali cerca de 1,6%, nuclear 2,2%, nós só temos 2 unidades geradoras no Brasil, Angra 1 e 2, que na época foi implementada mais com finalidade bélica do que propriamente geração de energia, né, surgiu na época do regime militar, então a finalidade dessas usinas não era bem gerar energia, né, era dominar essa tecnologia para fins bélicos. Então, em razão disso, a gente tem esse número pequeno aí também da nuclear. Biomassa, 9,1%, mas solar e eólica ainda muito tímido, né? Hoje a gente vai ver números ali mais à frente em que a eólica hoje ela corresponde a 13%, um pouco mais de 13%. E a expectativa é que em 2024, eólica, solar, essas renováveis aí, elas cheguem por volta de 24% da nossa matriz, que elas representem 24% da matriz, que provavelmente vai conseguir alcançar esse número. Então, comparando a matriz elétrica com o mundo, né, a mundial e Brasil, nós temos ali a nossa matriz como uma matriz renovável, muito renovável, 83%, enquanto o mundo, 27% somente. Então, a nossa matriz ela é referência, inclusive em nível mundial, considerando que predominam ali as fontes renováveis. Pode passar, por favor. Esse é um panorama atual, né, fonte ali ANEEL, 2022 agora. Então, nós temos ali biomassa 8,68, hidrelétrica 59,75, então esse número já caiu, ali eu peguei um dado de 21, agora um dado de 2022. Então, a gente já vê esse percentual caindo. Eólica, 11,9%, solar, 2,72%, né, já um percentual um pouco maior. Elétrica a gente só tem uma unidade, que é P100, lá em Pernambuco, que é experimental, para fins de estudos da Federal do Rio de Janeiro, que tenta desenvolver essa tecnologia um pouquinho diferente
do que é aplicado no resto do mundo. Então, essa onde elétrica ali é das marés, tá? E é um projeto experimental. Gás natural, petróleo, percentuais já bem menores, carvão mineral e nuclear 1% somente, que são as duas que eu já citei. Pode passar, por favor. Ali, reforçando o que eu falei, ó, dado de 2017. Se a gente olhar aquele panorama ali, lá em 2017, nós tínhamos ali hidrelétrica 60,86% e termoelétrica, aquela UTE, na penúltima linha lá, correspondia a 27,45%. Somando as duas, né, passava ali, aproximava dos 90%, por isso uma matriz predominantemente hidrotérmica. Pode passar, por favor. A evolução da matriz, né, dessa matriz aí, como que tem acontecido, a gente percebe ali um aglomerado de fontes de geração entre o centro-sudeste. O nosso subsistema, considerando o sistema interligado nacional, ele se divide em 4 subsistemas, que é o subsistema norte, o nordeste, centro-sudeste e o sul. Como a industrialização, o maior consumo de carga está concentrado ali entre Sudeste e Sul, justifica ali aquela quantidade, né, de termoelétricas ali concentradas entre o centro e o Sudeste, aqueles pontinhos laranja, avermelhados ali, ó, das UTEs. E as fontes eólicas, a gente percebe que elas estão ali na região mais costeira e Nordeste, né? Tem também ali um potencial grande no Rio Grande do Sul, onde surgiram as primeiras. E a primeira, a experimental, surgiu aqui no Morro do Camelinho, na região de Gouveia, aqui em Minas Gerais, que é uma de 1 mega somente, e que hoje ela dá mais trabalho mesmo do que potência para o sistema. Então, hoje ela permanece por uma questão histórica, mas ela não é utilizada como fonte firme para o sistema, né, Jefferson? Então, ali, pessoal, a gente vê uma concentração maior de fontes de geração ali no centro-sudeste. Aquela região de São Paulo, ali, por exemplo, ela tem muito termoelétrica em função do processo de cogeração, né? A gente vê muito Triângulo Mineiro, por exemplo, mudou muito sua característica depois das termoelétricas ali naquele processo de cogeração, onde você pode usar a cana para gerar açúcar e álcool e o bagaço da cana para a termoelétrica, injetando e vendendo energia para o sistema. Então, Bevap, aqui próximo da gente, Brasilândia de Minas. Na Jaíba, nós temos uma também, né, assada. Então, eles utilizam a cana para geração, primeiro, né, para açúcar ou álcool, e o bagaço, esse insumo, vira combustível para queima, né, para queima numa termoelétrica, e eles vendem ainda energia. Esse é o processo que a gente chama de processo de cogeração. Seja cana-de-açúcar, capim-elefante, palha de arroz, né, diversos insumos, mas o processo de cogeração tem essa finalidade. Num primeiro momento, um produto, e a utilização dos dejetos, né, virando insumo e combustível para gerar energia e injetar no sistema. Então, você fatura 2 vezes. A gente já vê a presença de biodigestores, né? Então, Patos de Minas, pessoal que cria, pessoal da suinocultura, utiliza, né, dos dejetos para fazer também a queima de gases e utilizar a termoelétrica, injetar no sistema e vender energia. Então, esse processo de cogeração ele está muito presente nesse processo das termoelétricas. Essa aqui é uma fonte mais atual, né, 2022, mostrando ali. A gente vê o percentual caindo lá da participação de UTE e termoelétricas, que são as 2 primeiras, já reduzindo um número ali para 56% e 24,5%, né, aproximado. Então, uma tendência de queda aí dessas fontes e utilização de outras renováveis. Pode seguir, por favor. Bom, aqui só para mostrar curva de carga, em tempo real a gente consegue acompanhar essa curva de carga lá no site da ONS. ONS
carga agora, tem um menu lá que você consegue ver em tempo real, inclusive as fontes despachadas por subsistema ou por sistema interligado. Você consegue ver o despacho aí das fontes. Todo mundo conhece como funciona essa questão do sistema interligado? Vocês conhecem, pessoal? Tá. As fontes geradoras, elas ficam disponíveis lá para a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E esse despacho ele acontece por mérito econômico, né? Priorizam o despacho das fontes. Despacho é colocar uma máquina em funcionamento. É ligar lá na usina e pedir, ó, pessoal, liga a máquina tal aí, que eu preciso da injeção X de potência. Isso é despachar. E aí a ONS que faz esse despacho, porque eles fazem o planejamento da operação do sistema elétrico. Então, mensalmente, eles já têm uma ideia de quais as fontes serão despachadas, né? Quais as fontes serão utilizadas, utilizando o critério de mérito econômico. Tá? Isso aí que é despachar as fontes de geração. Então, só para a gente entender isso um pouco melhor. Nós temos aqui próximos de nós a usina de Três Marias, implementada lá em 1962, e Irapé, implantada em 2006. É uma usina mais nova, 3 máquinas de 120 mega, e as de Três Marias, 6 máquinas de 60, isso, 6 de 60. E lá em Três Marias, aí, se a gente fizer uma comparação, né, 6 de 60 e 3 de 120. A gente vê aí o quanto a modernização avançou nesse período aí de 52 a 2006. Irapé, com 3 máquinas, gera praticamente a mesma coisa que Três Marias. E, inclusive, em potência máxima, ela já chegou a gerar 390 mega, extrapolando aí um pouco a capacidade de máquina normal. É uma usina que é a mais alta, em termos de barragem, ela é a maior aqui da América Latina, e é essencial aqui para norte e leste de Minas, essa usina. Então, quando eu falo do despacho, por mérito econômico, é porque, em termos de custo, a hidrelétrica ela consegue gerar em larga escala e o custo acaba sendo menor mesmo. Embora a implantação ela seja um pouco alta no início, nos processos de construção, retirada do pessoal das áreas de barragem, indenizações e outras coisas mais, né, do processo construtivo, depois, quando em produção, essa energia é uma energia que tem um custo bem menor se comparada com as outras fontes. Então, prioritariamente, se a gente tiver condição de barragem, né, nível adequado para poder gerar, o que vai acontecer? O ONS vai despachar prioritariamente essas máquinas. E as termoelétricas elas entram aí normalmente em horário de ponta para suprir a maior demanda que acontece normalmente no horário de ponta. Né? Entram complementando. Ok? Aí vocês podem visualizar, essa ali eu peguei lá em maio desse ano, e dá uma ideia ali, às 16 horas, qual que era a geração disponível, né, e utilizada naquele momento. Aquela era a potência exigida do sistema. Né, carga cerca de 72 mil megawatts, que era a exigência do sistema, e aquelas eram as fontes despachadas, né, eólica, hidrelétrica, termoelétrica, enfim, as fontes que usavam naquele período. Pode passar, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia da representação, né, dos estados em relação a essa matriz elétrica, considerando o Brasil como um todo, a gente vê ali o destaque e importância de Minas Gerais nesse processo. Minas Gerais representa ali 32,9% de capacidade instalada na nossa matriz. Então, ela tem uma importância muito grande, é um estado que tem uma importância muito grande aqui na nossa matriz. Seguida de São Paulo, 26,2%, e Bahia também ali tem um potencial instalado alto, né, 27%. Então, é só para vocês terem uma ideia da representação desses estados na nossa matriz em termos de injeção no sistema elétrico de potência.
Pode seguir, por favor. Bom, aqui a matriz mineira, especificamente a nossa região, né, que a gente vai acabar falando um pouco mais aqui. Tenho certeza que as perguntas surgirão muito voltadas aqui para a nossa região. Então, ali dá um panorama do que a gente tem hoje de UTE, hidrelétrica, solar fotovoltaico, né. Ali é claro que nós não estamos considerando as pequenas unidades ou micro e mini geração, tá? Só projetos maiores. Pode seguir, por favor. Aqui mostrando a matriz mineira, o que a gente tem em projeto, né, outorgado e número de empreendimentos previstos aí. Ó, CGH, eólica, fotovoltaica, a gente percebe um número muito grande ali, ó, de solar fotovoltaico, embora em percentual 4,36% somente ainda, mas é um número que, quando a gente for comparar Minas com outros estados, a gente vai ver que Minas hoje está na frente dos outros estados em relação ao solar fotovoltaico. Inclusive, aqui em Minas, foi que iniciou-se o processo e a ANEEL, podemos dizer que ela escreveu toda a parte regulamentar baseada na experiência mineira. Então, as primeiras, né, solares fotovoltaicas e o boom desse número de solar fotovoltaico aconteceu aqui em Minas Gerais, e Minas serviu, inclusive, de modelo para a escrita da regulamentação. Então, muitos dos documentos que hoje existem, né, tem muito a ver aí com o sofrimento nosso para planejar esse sistema e para definir diretrizes junto à ANEEL com as discussões que surgiram com a implementação desse processo. Para vocês terem uma ideia, em 2019, olha a quantidade aí de unidades solar fotovoltaicas naquela época, espalhada, pulverizada aí pelo estado todo. E a gente percebe hoje as grandes unidades aqui concentradas na região nossa. Embora ali pareça que o norte não tenha um número, naquele momento não tinha um número tão grande, mas alavancou foi aqui, norte de Minas e leste, principalmente norte, né. A gente vê aqui grandes unidades como essa de Pirapora, em Pirapora, grandes empreendimentos de solar fotovoltaico. A gente vê Jaíba, região da Jaíba, Janaúba, e, inclusive, depois dê uma olhada na página da CEMIG, pessoal, não estou falando pela CEMIG aqui, tá? Estou falando como Kelly, mas dê uma olhada lá depois na página da CEMIG, no projeto Mais Energia, onde serão implantadas, no período de 23 a 27, 206 ou 209? 209 subestações no estado de Minas inteiro. Então, e onde nós temos aqui uma parcela significativa, 35 no leste, e quase 20 unidades aqui no norte de Minas. Então, a gente vê um percentual muito grande para cá, e que tem muito a ver com esse processo aqui da geração distribuída a partir de solar fotovoltaico. Então, as subestações nossas, elas tiveram, né, estão sendo reforçadas justamente em função disso. Novas linhas, a gente já vê presença de um 500 kV aqui para a região. O 500 kV ele foi construído e concebido na época entre Brasília, chegando até a usina de Serra da Mesa, que fica ali na divisa, naquela região de Paracatu, ali, divisa com Goiás. Parou ali. Depois avançou um pouquinho até Pirapora, agora já está fechando até Janaúba. E a tendência, quando a gente pega o PNE, que são documentos da EPE, planejamentos de longo prazo, né, tem o PDE para 10 anos e o PNE para longo prazo, cerca de 30 anos, a gente vê a expansão interligando aqui Minas com o Nordeste, justamente em função dessas unidades geradoras e da injeção de potência no sistema em decorrência das GDs. Solar, fotovoltaica, eólica e pequenas centrais hidrelétricas. Então, é uma tendência. Pode seguir, por favor. Bom, aí é interessante que vocês conheçam alguns documentos, que são documentos importantes para trabalhar aí nesse segmento. E, para nós que estamos aqui na região, acredito que muitos de vocês devem entrar nesse mercado aí de solar fotovoltaico,
precisa conhecer alguns documentos. Resolução 414, que foi substituída, inclusive, recentemente, pessoal, a RIM 1000, ela entrou em vigor, a resolução número 1000, entrou em vigor em 31/3 desse ano, de 2022, substituindo a 414. É uma resolução muito completa, que pegou uma série de documentos, né, que existiam, complementando a 414, que ficavam normalmente separados. Uniu essas resoluções todas num documento só, que virou a RIM 1000. É uma norma aí de cerca de 650 páginas, mais ou menos, mas que fala sobre a questões de fornecimento de energia. As questões de atendimento a consumidores, a gente vê tudo ali, é uma norma bem completa, né, que veio a substituir a 414. E, inclusive, colocando algumas mudanças, né, com a entrada dessa RIM 1000. Então, quem for trabalhar no segmento aí de potência, no CEP, né, Sistema Elétrico de Potência, vai precisar conhecer alguns documentos. Ah, Kelly, mas além da técnica, a gente precisa conhecer os documentos? Eu não sei se a Lívia, quem é que trabalha essa disciplina aqui, mas deve falar em algum momento sobre documentação, e vocês devem falar, poxa, mas eu tenho que estudar norma, tenho que estudar lei. A gente, enquanto engenheiro, técnico, e que vá atuar no setor que seja sistema elétrico de potência, a gente precisa conhecer das normas, porque existe uma regulamentação por trás, e se você não conhecer a regra do jogo, você está fora do jogo. É mais ou menos assim. Então, tem ali a RIM 1000, que foi substituindo a 414, a resolução normativa 482, que surgiu lá em 2012, foi a primeira resolução que veio a falar de solar fotovoltaico, né, e que veio a trazer os critérios, né, aqueles critérios iniciais, definição do que era micro, do que é mini, geração, né, até 75 kW, microgeração, acima de 75 e até 5, desde que seja despachável, tem essa diferença agora, que já entrou com outra lei, que é a Lei 14.300, que eu vou falar já já. Então, se for despachável, vai estar provavelmente no sistema interligado. E não sendo despachável, acima de 75 e até 3.000 aproximado. Tá? Podendo fazer aí conexão de solar, de eólica e de pequenas centrais hidrelétricas. Essa mudança aí desses termos surgiu agora com a a Lei 14.300, que vem a falar ali da 482, da 687, da 786, que são todas elas falando de solar fotovoltaico. São todas regulamentações da ANEEL tratando do assunto das renováveis, seja eólica ou solar fotovoltaico ou CGH. Tá? Ou termoelétricas, que a gente não fala muito, porque tem usado muito mais solar fotovoltaico. Aqui na região nossa, nem tanto eólica. Basicamente, solar fotovoltaico. Então, essas resoluções, a 482, 687, 786, foram, na verdade, fazendo mudanças na 482. No início, lá, você tinha um período de compensação para 36 meses, para quem fazia o período de compensação. Porque, para quem injeta no sistema elétrico como compensação, você gera, enquanto você está consumindo, né, você consome aquilo que gera, mas o excedente você pode injetar no sistema. E esse excedente, você tinha um período aí de 36 meses para usar. Então, com a 687, por exemplo, trouxe para 60 meses. Então, foram mudanças que foram acontecendo ao longo desse processo. Então, é interessante que vocês conheçam essas e, mais especificamente, agora a 14.300, que veio fazer uma série de mudanças nessas três aqui. PRODIST de número 3. O que é PRODIST? PRODIST são procedimentos aplicados no sistema de distribuição. São documentos escritos pela ANEEL, para falar de toda a regulamentação no que diz respeito ao sistema de distribuição. Então, você pega, por exemplo, um módulo 1 do PRODIST. Ele é como se fosse um dicionário aí para as outras normas. Ele fala de termos técnicos, de definições. Quando você pega o PRODIST 2, ele fala da parte de planejamento do sistema de distribuição.
PRODIST 3, das condições de acesso. Acessante é todo aquele que quer conectar ao sistema elétrico de potência, seja carga ou geração. É um acessante. E, mais especificamente, lá no capítulo 3.7, fala voltado para essas questões de acesso para geração distribuída. Então, é um item específico que trata das questões das GDs e de toda a regulamentação para acesso ao sistema. Quais são os critérios, documentação, né, tem todo o trâmite ali para você fazer estudo, para conseguir uma consulta, para conseguir o acesso, qual documento que volta quando você faz essa solicitação. Existe uma diferença entre consulta e parecer. A consulta ela é uma prévia que não tem validade, né? O parecer é um documento que te dá formalmente as condições de atendimento e tem poder de negociação. Então, tem essas diferenças. Tá? Então, tem PRODIST 3, tem o PRODIST 4, que fala da questão de medições, PRODIST 5 da operação, 6 fala dos direitos, aliás, das informações trocadas entre agentes, entre acessantes e ANEEL. O 7 fala de perdas, o 8 fala de qualidade. Esse 8 é muito importante, ó, qualidade de energia. Tem um 9 que fala da parte de ressarcimento, o 10 de base referenciada e o 11 que fala da parte de faturamento. Então, esses são os módulos aplicados na distribuição. Na transmissão, você tem uma série de documentos que são chamados procedimentos de rede. Aí já são outros documentos. E, coincidentemente, para falar da parte de acesso, os acessantes lá do sistema de transmissão também acessam o procedimento de rede número 3. Né? Nesse caso, coincide. O de qualidade, por exemplo, é o 2, é o procedimento de rede 2. Então, eu estou falando aqui de alguns documentos para quem for adentrar na área de potência, voltada para essa parte aí de fontes renováveis, de matriz energética, precisa conhecer alguns documentos que são esses aqui citados. PRODIST 8, então, ele fala da qualidade de energia, é algo que é importante, né, as questões de variação de energia, uma unidade geradora ou uma carga propriamente, que for entrar no sistema e que vai comprometer a qualidade, toda a parte necessária para apurar a questão de qualidade de energia, ela está nessa norma. É uma norma que é um documento, um PRODIST de número 8. Pode seguir, por favor. Aí tem esses documentos mais voltados, aqui falando da região nossa, são normas que são encontradas lá na página da CEMIG, tá? www.cemig.com.br. CEMIG atende, tem um menu lá, e normas. Aí, nas normas, a gente consegue acessar aí a parte de conexão, que vem essas normas aqui. Ó. Lá na conexão, você tem aquela 5.3, que é aplicada a baixa tensão, a 5.30, na verdade, né? 5.31 na conexão de média e 5.32 na alta tensão. Aí a gente está falando de acessantes produtores de energia. Kelly, mas se eu quero acessar o sistema como carga, aí já são outras normas. Você pega lá, por exemplo, a ND 5.1. Eu vou ligar uma unidade consumidora, uma residência, uma unidade individual, ND 5.1. Eu vou fazer um projeto de um prédio, ND 5.2, porque é coletiva. Eu vou fazer um projeto para um cliente que eu vou atender lá na média tensão, lá no 3.8, 5.3. Então, tem todas essas normas, e essas normas elas seguem os padrões da ABNT e os critérios de PRODIST, de procedimentos de distribuição. Ok, pessoal? Então, são algumas normas que são importantes. Aí, eu estou falando daqui porque eu estou falando da concessionária local. Mas é claro que, se você for trabalhar lá na Bahia, consultar os documentos da Coelba, vou para o Paraná, eu preciso conhecer as normas da Copel. Então, cada distribuidora ela segue alguns padrões para fornecimento, inclusive de nível de tensão, né, que altera. Lá no Tocantins é padrão 380, 220. Na Bahia, 220. Aqui na região nossa é 127, 220. Então,
ao longo do país, aí, a gente vai ver algumas diferenças de padrões e que aí vocês precisarão consultar as normas das concessionárias locais quando forem fazer atendimento a cliente. Bom, então, fazendo as considerações finais aqui com relação ao futuro da matriz elétrica nacional, de tudo que eu contei aqui para vocês desde o início, a gente vê uma tendência, né, aí de utilização de fontes renováveis ainda mais a partir de solar fotovoltaico e eólica. Aqui na região nossa, solar fotovoltaico, mas no Nordeste, por exemplo, a gente vê muito crescimento de eólica. Né, o boom lá está para a eólica. Aqui na região mais próxima de nós, em Caetité, a gente já vê usina da Chesf eólica. Para quem viaja aqui para a Bahia, naquela região, a gente já vê muita eólica. Né? Então, varia muito das características de cada região, mas a gente vê uma tendência muito grande da diversificação da matriz elétrica nacional. Essa é a tendência. E precisa, inclusive, acompanhar a tendência, que é uma tendência de alguns países aí, que são referência lá fora. Né? Quando você pega uma Alemanha, que é referência em fonte renovável e matriz diversificada. Você vê, por exemplo, uma Espanha que utiliza solar fotovoltaico, inclusive em cemitérios, para aproveitar o espaço. Você vê uma Noruega que, infelizmente, não é diversificada, mas é 96% do que gera, embora seja um país pequeno também, 96% do que é gerado é hidrelétrica. É uma matriz também muito renovável. Vê Brasil aí como referência e uma tendência muito grande de diversificação. Aí eu vejo essa tendência como diversificação e vejo como muito interessante, inclusive, a diversificação, porque você não fica na mão de uma só fonte de energia. Então, quando você tem escassez de água, uma crise hídrica, como nós enfrentamos, lá em 2001, 2002, e voltando agora entre 2012 e 2016, que a gente teve alguns soluços aí no sistema, a gente vê que a dependência de uma matriz, embora renovável, hidrelétrica, pura e simplesmente, também não é bom. Nós precisamos abrir o leque para outras fontes, para outras formas de geração. E aí, digo mais, quando a gente pega uma lei de número 14.300, e que a gente vê, inclusive, nessa lei, já começando a falar de micro-redes, a gente vê uma tendência também de caminhar por essa linha. E pegar aí como exemplo países que já utilizam micro-redes. Hoje, nós, do mercado cativo, consumidores atendidos em baixa tensão, a gente não pode escolher a distribuidora que vai nos atender. Mas é uma tendência futura. Já aconteceu com os grandes consumidores, né, com a criação do mercado livre. Consumidores que compram, seja na transmissão ou na distribuição, de outras distribuidoras ou transmissoras de outras regiões, e pagando só tarifa de uso, TUST, no caso da transmissão, e TUSD na distribuição. Então, há uma tendência também para micro-redes. É uma tendência, eu não sei em quanto tempo, mas a gente vê essa possibilidade também no futuro. Não sei se muito próximo, porque requer investimento, né? Requer uma série de implantações no sistema para você fazer medição de consumidor por consumidor em tempo real. Então, eu acredito que demora um pouquinho, mas é uma tendência. E quando a gente vê a nossa matriz, que era predominantemente, lá atrás, hidrelétrica, depois um pouquinho mais, termoelétrica e hidrelétrica associada, e agora a tendência de crescimento, eólica, solar, fotovoltaica e pequenas centrais hidrelétricas, a gente vê uma tendência muito grande de diversificação da matriz elétrica nacional. Então, isso é que eu vejo como futuro da matriz, né? Não sei, como eu disse, em quanto tempo, mas acredito que, num futuro aí, médio e longo prazo, uma diversificação e, quem sabe, a gente até podendo fazer escolha de concessionária. Mais competitividade e até podendo fazer escolha. É difícil? É um processo bem difícil, requer muito investimento.
mas é uma tendência que a gente visualiza ali para médio e longo prazo. Dúvidas, turma? Falei demais, né? Sim, ela foi apresentada em 6 de janeiro desse ano. Mas aí já foram feitas algumas audiências, algumas discussões, né? Grandes consumidores, todos os segmentos, né? Consumidor, acessante e acessada, e o pessoal do setor elétrico nacional participando de discussões para fazer essas mudanças que certamente vão impactar bastante. A gente vê até então a não tarifação, por exemplo, das GDs, né, da geração distribuída. Principalmente nessa parte de BT, né, até então não tem tarifação, mas possivelmente, num futuro aí bem próximo, vai começar a ser tarifado. Tá? Pode. Como está sendo transmitido, pessoal, aí quem está vendo pelo YouTube está sem áudio, né? Aí, se a gente puder trocar. Tá, obrigado. Porque a Lei 14.300, ela veio justamente para definir essa questão, né, da taxação da geração fotovoltaica. E, assim, a gente já sabe que a 14.300 já foi aprovada, né? Só que ela vai entrar... ela já foi definida e ela começa a vigorar agora em 2023, já incluindo essa taxação. Sim. Né, da geração. Sim. Essa é a principal mudança, né, que vem por aí. Essa é a principal mudança que vem na 14.300. Mas, além dela, vem algumas adequações daquelas normas que eu citei, da 482, né, da 687 e da 786, que vieram traçando aí as diretrizes desse segmento, né, das renováveis via GD, via geração distribuída. Mas essa, eu diria que é a principal. Então, quem tem intenção em implementar algum sistema solar fotovoltaico, embora a gente saiba que os incentivos ainda são pequenos, né, principalmente para aquisição, é interessante, porque, num futuro próximo, vai ser taxado. Então, mas é porque eu fiquei com essa dúvida mesmo. Essa lei de 14.300, ela não já está definida a taxação para poder começar agora em 2023? Porque, assim, 2023 já vai ser taxado, né, na verdade. A questão é o seguinte, né? Ela foi lançada, assim como aconteceu com a Remil. A Remil, ela vem sendo construída, né, ela foi apresentada no final de dezembro, mas ela entrou em vigor em 31/3 desse ano. A mesma coisa vai acontecer, provavelmente, com a 14.300. Ela já foi apresentada em janeiro desse ano, e com vigor a partir do ano que vem. Que é 2023. Possivelmente. A senhora sabe falar, porque vai ser gradual, né? 2023, 2024, isso. 2025, a senhora sabe... valores? Valores do percentual que vai ser já... Sinceramente, não sei ainda essa questão de valores. Já tem até 30 anos, né, para ser 100%. Sim. Vai acontecer de forma gradativa, mas assim, se tem, eu ainda não pesquisei e eu desconheço, mas vai ser gradativo, sim. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Acho que o pessoal está meio tímido. O assunto está maçante também, né? Eu sei que o assunto é realmente um assunto que não é do dia a dia, seus, acredito. Sem dúvidas? Bom, então... É isso mesmo, pessoal. Então, queria agradecer, viu, Kelly, em nome do Instituto, a sua participação aqui hoje. É sempre muito válido, né, a sua vinda aqui no campus para poder compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, né? Então, fica aí o nosso agradecimento, tá bom? Eu que agradeço aí pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez falando para as turmas sobre um assunto, como eu falei, que eu gosto bastante, e sempre que precisar, eu estou à disposição. Obrigado.
Só reforçando, pessoal, a questão da inscrição, viu, para poder receber a certificação, tá certo? Foi encaminhado para os coordenadores de curso, e aí acredito que dos coordenadores foram divulgados nos grupos, né, das turmas de vocês, tá certo? Então, não deixem de fazer a inscrição para poder receber o certificado posteriormente. E os alunos do Energif, que não assinaram a lista de presença ainda, não estão dispensados, tá certo? Tem que assinar a lista de presença, tá bom? Os demais, muito obrigado pela participação. Até mais, pessoal.